ao primeiro episódio da temporada 2025 do Axor Talks. Eu sou Luciana Teles, diretora de clientes aqui na Axor, e eu tô super bem acompanhada nessa temporada 2025 com um co-host super especial. Bem-vindo, Ali. Obrigado, Luciana. Olá, pessoal. Eu sou Alisson Moreto, Head de Cyber Threat Intelligence na Axor, e hoje a gente recebe um convidado super especial aqui. Isso mesmo. E que convidado hoje, mas que a partir do próximo episódio assume novos desafios, dividindo a bancada comigo e com todos os entrevistados da temporada 2025. Tá pronto para esse desafio, Bru? Com certeza. Um prazer Muito estar aqui com bem-vindo. vocês. Prazer a todos. Meu nome é Bruno. Eu sou CEO do Cyber Horizon Group e estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que tá feliz, né? Muito obrigado pela presença, Bruno. Conta um pouquinho pra quem não te conhece. Eu sei que todo mundo do mercado te conhece, né? É tipo figurinha carimbada. Mas conta pra quem tá entrando nesse mercado, quem tá buscando transição de carreira. Conta um pouquinho quem é você, um pouco da sua experiência, que a gente vai falar mais hoje. Tá bom, Lu. Bom, gente, obrigado. Assim, tô muito satisfeito pelo convite, né? E é um prazer poder colaborar um pouco aqui, principalmente para a comunidade, né? E trazer um pouco da nossa experiência. Eu fui executivo de cibersegurança por muitos anos, né? Então tive uma experiência desde trabalhar em indústria, em consultoria, em empresas de tecnologia, empresas de telecomunicações. E até o ano passado eu ainda era CISO de uma empresa de telecomunicações, eu trabalhei 5 anos lá. E aí eu fiz essa jornada para o empreendedorismo. Então, assim, a gente fundou um grupo de empresas, são empresas puras, é um conceito de empresa boutique, super especializada, em que a gente atende no mercado soluções para ataque, defesa e estratégia, né? Então, são mais ou menos 25 anos de experiência, né? Apesar que eu sou novo, tá? Você quer falar, assim, ó, quem tá olhando aqui pela câmera tá falando 25 anos? Nem a pau, né, gente? Sim. 25 anos porque é desde 99. Ele né? começou bem Então, cedo. E aí tem 8 meses que eu fiz essa jornada de transição para o empreendedorismo. E, enfim, estamos nesse desafio novo agora de carreira também. A gente vai falar um pouquinho mais da sua trajetória, mas você pegou num ponto que eu queria reforçar aqui, né, Ali? Que é a questão da nossa comunidade. Sim. Uma coisa que a gente tem como objetivo com o Axor Talks, né, é reforçar conhecimento, compartilhar conhecimento de qualidade com a comunidade. Então, esse aqui é um espaço aberto. Se vocês tiverem sugestão de convidados, de pauta, vão comentando aqui nos nossos vídeos, né? Para que a gente possa também trazer a voz de vocês para cá. Mas que vocês compartilhem, que vocês deem visibilidade para esse conteúdo, porque quanto mais gente, né, tiver acesso a um conteúdo de qualidade como é o Axor Talks, mais gente vai ser impactada e mais segura vai ser a vida de todo mundo, né? Isso é muito importante, Lu, porque a gente tem hoje executivos que são veteranos, né? Veteranos aqueles que começaram com a segurança que a gente entende hoje, uma segurança mais robusta, já há muitos anos atrás, né? E a gente viveu muita experiência, a gente viveu muitas situações de crise, situações de programas de segurança que deram sucesso, alguns outros que não tanto, e situações também no dia a dia que a gente precisa compartilhar com essa nova geração de profissionais, né? Então vem chegando uma nova geração agora de gestores, de líderes, né, que são CISOs da nova geração, vamos chamar assim, mas tem muita gente que está nos níveis técnicos, querendo ingressar na área, que faz uma diferença muito importante ouvir a experiência de quem já viveu as situações e os problemas do dia a dia. E assim, o nosso mercado ele é muito ágil em relação à evolução e mudança. Sim. Eu não sou especialista em cibersegurança, né? Acho que o Bruno e o Alisson têm esse papel aqui no nosso podcast. Mas desde que eu entrei na Axor como diretora de clientes, as coisas mudam muito rápido, né? Na verdade, já o dinamismo do cybercriminoso é muito grande. Então, enquanto a gente tiver esse espaço, né, assim como a comunidade da Axor mesmo, que a gente tem no WhatsApp, né? Enquanto a gente tiver espaços seguros em que a gente possa fazer trocas, compartilhar o que dá certo, o que não dá, eu acho que a gente vai estar impactando muita e muita gente e tornando, claro, né, a internet um lugar mais seguro para todos. Então, gente, esse é o nosso objetivo aqui com este podcast. E aí, Bru, eu falei para você que a gente ia seguir o roteiro, né? Mas eu tô lendo aqui que a primeira pergunta já fala sobre carreira. Posicionamento, né? Onde você trabalhou. Mas eu queria voltar um pouquinho a fita, né? Que você é novo, você vai lembrar. Como é que você chegou em cibersegurança? Porque é uma pergunta que eu tenho, assim, você acordou um dia, escovou os dentes? Eu faço essa pergunta para todos os nossos entrevistados, né? Acordei, escovei meus dentes e falei, vou trabalhar com cibersegurança. Não sei, em 1999 eu nem sabia que existia cibersegurança. Interessante que existia, né? Só que eram nomenclaturas diferentes, né?
As empresas na época, de 95, um pouco antes, elas utilizavam um nome chamado segurança lógica, que aí era muito pautado em gestão de acesso, eventualmente alguma conscientização, em mainframe, né, em sistemas mais fechados. Então já existiam esses profissionais que cuidavam da segurança desses sistemas das empresas. E aí, assim, minha jornada, o que aconteceu, né, ao longo da minha carreira? Eu fiz ciência da computação, né? Então eu me formei em 97, né? E aí eu sempre... O Alisson não tinha nem nascido em 97. Ele tá aqui rindo. Ele tá rindo pra dentro, viu, Bruno? O Alisson não tinha nem nascido em 97. Menino, né? E aí menino. Eu sempre busquei encontrar o meu propósito nesse período, né? E aí eu vivi uma época, né, que eu comecei a estudar muita coisa. Sistemas, redes, sistemas operacionais. Arruma umas impressoras, porque todo mundo que passa por aqui fala que arruma impressora. E eu trabalhei com Helpdesk. Ah, sabia. Né? Então, assim, nesse período, né, em que eu estava buscando encontrar o meu propósito, eu trabalhava no Helpdesk 24/7, né? E aí vem, né, todos os desafios que a gente já passou na vida, né? Então, eu trabalhava de madrugada, atendendo o usuário, para você ter noção. Mas foi um treinamento para ser CISO, né? E foi um excelente treinamento para lidar com o cliente, saber entender o problema, entender a dor, acalmar as pessoas, né, dar soluções que eles precisavam naquele momento. E assim, tudo que eu vivi foi importante para construir esse, vamos dizer assim, esse arcabouço de características, softs e hard skills, para dar esse passo e me tornar CISO. Mas aí o que aconteceu? Eu estudava muitos temas e eu não tinha me encontrado muito ainda em relação à cyber. Aí tinha um evento muito antigo chamado Dados a Salvo de Tragédias. É um nome bem específico, inclusive. Bem no passado, bem no começo, normalmente era feito por empresas que cuidavam de data centers, né? Então, assim, empresas que construíam data centers para os clientes deles. E aí eu fui num evento desse, se eu não me engano foi em 98 ou 99. E aí eu vi o tema, falando muito de segurança física, mas ali começou a falar sobre segurança lógica, né? Segurança cibernética. Não usava nem muito o termo cyber ainda na época. E aquilo despertou. Porque eu já era muito curioso em chats, né? Onde tinham aqueles grupos, né, que faziam, eventualmente, falavam sobre hacking, sobre vulnerabilidade naquela época. Eu não fui um programador nessa época, mas eu era muito curioso em relação ao tema. E aí ali, sabe, deu o despertar nesse evento. Eu falei, é isso que eu quero. E aí, a partir daquilo ali, todo o meu direcionamento, desde 99, foi para estudar segurança cibernética. E aí começou a acontecer. E aí fiz estágios, né, vários outros passos de carreira que me deram esse direcionamento também. E aí tem um fato na carreira do Bruno que eu acho sensacional, que você foi líder de segurança cibernética do maior evento de esportivo do mundo, que são as Olimpíadas. Aqui no Rio, em 2016. Na verdade, sim, o evento foi em 2016. Mas né? o trabalho começou antes. O trabalho começou em 2011. Né? A preparação. A preparação, exato. Então, assim, como é que funcionou as Olimpíadas? Né? E ali, assim, foi uma decisão, talvez a grande virada. Eu tenho duas viradas importantes de carreira. A virada de entrar na Olimpíada, e só dá para fazer uma na vida. Ah, só pode fazer uma? Não, só dá para fazer uma na vida mentalmente. Ah, tá. Né? Por tudo que você passa ali. Né? Então, assim, é um projeto megalomaníaco, né? Assim, com muitíssima responsabilidade. Tem pessoas que trabalham nisso, mas eu escolhi fazer uma só na vida. Né? E aí... Você pode fazer Copa, já que você e gosta aí de futebol. a outra virada foi a virada de sair do mundo executivo e virar empreendedor. Sim. Né? Então, isso é assim, como é que funcionou as Olimpíadas? Toda cidade sede, né, ela constitui uma empresa, cidade sede das Olimpíadas. Naquela época, em 2008, na época da candidatura, constituíram um comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Não é o COB. O COB é responsável pela preparação dos atletas e o Rio 2016 é responsável por... É a empresa por que organiza o evento. Organizar o evento. Uhum. E era uma empresa privada. De onde vinham aqueles fundos? Dos patrocinadores, do Comitê Olímpico Internacional, da parte de ingressos, da parte de venda de serviços e etc. E eu trabalhava numa indústria e ali foi uma oportunidade muito interessante que aconteceu, porque surgiu uma vaga, na época era gerente de segurança e informação, Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016, né? Eu me candidatei e aí fiz o processo seletivo naquela época. Você gostava de esporte?
Eu sempre gostei de esporte, tá bom. né? Então, assim, sempre joguei bola, né? Na minha época, era goleiro, né? Não é por isso que eu trabalho com segurança, né? Mas eu acreditava muito na questão de fazer a segurança cibernética em prol de um evento para cuidar da imagem e da reputação do nosso país perante o mundo. Eu tinha muito isso nesse desafio. E aí eu entrei no comitê em 2012, e aí foram 4 anos de projeto, né? E ali a gente começou comigo e 2 pessoas, a gente terminou com mais de 130 pessoas naquela época, lá em 2012, que já foi algo muito diferente. Então, assim, a gente teve a oportunidade de fazer o que muito hoje é praticado no mercado. Então, por exemplo, no passado não tinha o termo Red Team, Blue Team, Cyber War Games, Purple Team. Não era esse conceito, né? E aí outra coisa que foi importante, que é o legado das Olimpíadas, que essa metodologia ela foi se disseminada para o mercado como um todo. Então lá a gente criou os primeiros Red Teams e eu pensava muito assim, a gente está num evento que tem proporções mundiais. Como que eu vou preparar a nossa equipe para o pior? Porque a Olimpíadas ela tem 2 fatores importantes. É a disrupção tecnológica. Cada Olimpíada você tem uma evolução tecnológica impressionante. E a evolução das ameaças. O que a gente viveu no Rio 2016, Londres não viveu. Depois o Japão viveu coisas completamente diferentes, evoluídas, tanto que teve ataques diferentes lá. Nas Olimpíadas de Inverno teve Pyeongchang, que teve também problemas com ataques destrutivos, né? E naquela época, a gente, por exemplo, não pensava ainda na palavra ransomware, mas a gente pensava em ataque destrutivo, sequestro do ambiente, sequestro da infraestrutura. Naquela linha de que a Olimpíada ela tem o lado do terrorismo também. Então a gente se preparou muito para isso ao longo desse projeto. E ali, não só para mim, para a gente fechar, mas eu acho que foi um marco muito importante para todo mundo que participou. Seja os patrocinadores, as pessoas que eram da nossa equipe, né, os fornecedores, e todo mundo a gente criou um conceito de time de confiança. Então a gente ali já começou a falar muito sobre times de alto desempenho, que é o que eu gosto muito na parte de cyber. E todo mundo com o mesmo propósito, que era o quê? Defender o Brasil. Esse que era o grande objetivo. E a imagem do nosso país, né? E a imagem do nosso país. E aquelas ameaças, Bruno, que vocês se depararam em 2011 a 2016, você entende que houve um avanço muito significativo para hoje, né? Para os dias de hoje? Ou ainda a gente pensa muito quando fala em segurança, né? Vazamento de dados, ransomware, ataques de negação de serviço. Como que foi essa evolução na tua perspectiva? Pergunta muito interessante, Alisson. O que a gente viveu lá de 2012 a 2016, por incrível que pareça, se repete muito ainda nas empresas que eventualmente a gente atende, né, com que a gente troca de informação com a comunidade. O que evoluiu na minha visão é o quê? Velocidade. A velocidade ela evoluiu muito de executar os ataques, né, que as empresas sofrem a partir dos ataques desses criminosos. Técnicas evoluíram, sem dúvida. Técnicas evoluíram de ataque, assim como as soluções de defesa evoluíram também, né? Então, mas por incrível que pareça, ainda tem muito problema com o básico. E aqueles problemas que a gente vivia lá nos cenários de exercício de guerra, nos cenários de preparação das equipes, a gente ainda vê hoje. Então, tem uma questão muito importante que nós que trabalhamos com consultoria e a gente enxerga muito, é o quê? As empresas, elas investem muito em tecnologia, investem muito em equipe, em processo, muito dinheiro. Algumas investem muito mais do que outras, né? Existe uma expectativa do quanto eu estou protegido. Mas quando sofre-se um incidente ou a gente faz uma operação de Red Team ou um teste de segurança ofensiva, aquela expectativa ela é completamente diferente da realidade. Hoje tem dados aí que o ataque mais rápido registrado foi 2 minutos e 7 segundos lá, quando é classificado pela CrowdStrike num processo de resposta a incidentes, né? Mas muito nos testes que a gente faz, a gente encontra níveis de detecção, nos pentests que a gente executa, de 10% a 15%.
ainda é muito baixo, né? Então, essa mentalidade de pensar só na defesa, a gente defende muito que precisa mudar essa mentalidade. Pensar muito no ataque, em fazer a defesa a partir do conhecimento do ataque. E essa é uma bandeira que a gente... Não ficar enxugando gelo, né? Não ficar enxugando gelo, né? Porque no final do dia, o criminoso, ele tem tempo pra caramba, tá motivado, tem dinheiro, né? Ele sabe o que quer e não tem nada a perder. E é muito organizado, né? E é muito A gente organizado. vê grupos de ransomware com programas de bug bounty, programas de afiliação. Sem dúvida, né? Então, essa mentalidade, ela vem mudando ao longo do tempo. Já tem pessoas, né, empresas que já têm programas assim muito exemplares em segurança. É um desafio lidar com o lado criminoso, né? Eu não suavizo isso e eu não floreio isso, né? Porque é muito sério o que a gente lida. A gente tem uma responsabilidade muito grande, né, em proteger as empresas. Por isso que o CISO tem que ser uma posição extremamente valorizada dentro das empresas. E as próprias equipes de segurança, né? Porque assim, a gente enfrenta um inimigo desconhecido, que não tem limite geográfico e que está disposto a tudo. Entendeu? E você falou de uma coisa agora de valorização, né, e de destaque. Eu vejo que talvez um dos principais desafios de quem está liderando uma operação de segurança não é só o fato de ter que lidar com esse ator malicioso, que, enfim, tem todo esse potencial que você trouxe, mas tem a questão interna de segurança não ser um tema que hoje permeia, enfim, boa parte da alta gestão das empresas. Então, hoje a gente tem muitos CEOs, né, C-levels e até executivos de board que eles não sabem exatamente qual é o impacto da cibersegurança, né, e por que o investimento é tão importante. Então, o que a gente vê na prática é que, tá bom, a gente está ali de um lado, vocês, né, principalmente, estão ali de um lado brigando, tentando proteger a empresa dos atores maliciosos, e do outro lado tentando mostrar para a empresa dentro de casa que esse trabalho é tão valioso, né, e brigando por budget, brigando por orçamento, que é um desafio gigante, né. São múltiplas batalhas, né, dessas equipes, né? Então, assim, eu defendo muito o conceito de equipes de alto desempenho, né? Então, recentemente a gente fez até um artigo colaborativo, né, que participou duas pessoas que são grandes amigos, o Denis lá da Claro e o Glauco, que hoje é CEO, Beijos, Denis, né? Beijo, Glauco, a gente também se adora. E a gente falou sobre superpoderes. Quais são os superpoderes para ativar uma segurança diferenciada dentro das empresas, né? Então a gente classificou ali mais ou menos 4, né? Tem outros superpoderes, mas a gente acredita que esses são os principais. O primeiro deles, né, a gente fala que é o superpoder do número 1, superpoder do CEO, né? Isso se estende para conselho e para os C-levels. Porque se você não tem o apoio do número 1, o programa e assim a performance do programa de segurança, ela vai bater na trave. Você sempre vai lutar e bater na trave. Esse é o primeiro superpoder que a gente fala que tem que ser desbloqueado, né? O segundo, e a gente fala dessa questão de vender, de buscar budget, né, de convencer as áreas de negócio, é o segundo superpoder que a gente nominou como o poder do storytelling. Saber contar a história, né, e saber engajar as pessoas, isso faz uma diferença impressionante. Brutal em programa de segurança. Terceiro superpoder é o próprio poder do CISO, né? Então, o CISO hoje, ele é um profissional que precisa ter características que se classificam em polivalentes. Porque tem que ser persuasivo, né? Tem que gerenciar a equipe, tem que entender de finança, tem que se comunicar muito bem. Tem que entender do negócio. Tem que entender do negócio, tem que criar alianças, criar pontes, criar confiança, fazer com que essa confiança ocorra na velocidade para ele conseguir fazer um programa persuasivo, né? E defender a equipe, que aí entra o quarto superpoder, que é o superpoder da equipe. A equipe de segurança, hoje, para vencer, ela tem que ser uma equipe que fala como unidade. E você ter uma equipe com unidade, aí você entra nos temas de segurança psicológica, de qualificação, de remunerar bem. De desenvolvimento, né, de skills. Desenvolvimento de skills. De novo, não só os técnicos, mas também os skills, né, de soft skills. E de todo mundo entender que tá no mesmo barco. Todo mundo precisa de se ajudar, né? Então, assim,
a gente classifica esses superpoderes para buscar a vitória, né? Mas todo dia é um desafio para alimentar esses superpoderes e os executivos conseguirem fazer os programas mais assertivos. E aí, como advisor, desculpa, Ali, só para poder pegar esse gancho aqui dessa pergunta. Como advisor, se você pudesse dizer o que é essencial para uma estrutura de um programa de cyber, né? Esses seriam os principais pontos. Esses seriam os principais pontos, tá, Lu? E o que a gente tem notado também, não vou me alongar aqui, é que os programas de segurança, aqueles que são bem estruturados hoje, eles têm 4 fases. Uma primeira, que é a fundação. Você começa a montar a equipe, comprar algumas tecnologias, se estruturar, fazer as políticas. Acho que muitos já passaram dessa fase. Diagnóstico, né? Diagnósticos, né? Gestão de riscos. Muitos já passaram dessa fase. Aí entra para uma segunda fase que ainda é muito técnica, né? Que é o quê? Prevenção contra ataques destrutivos, prevenção contra vazamento de dados, né? Você trabalhar muito nessa jornada de prevenir, detectar, responder, se recuperar. E aí existem outras 2 etapas, que é o caminho que a gente acredita que faz-se um programa robusto, que é a etapa que a gente denominou como Pro Business. E a 4ª é o Full Business. O Pro Business é quando você começa a descentralizar a segurança para as áreas de negócio. Então, por exemplo, se você está numa empresa que tem estruturas B2B, B2C, marketing, né? Estrutura de unidade organizacional de uma empresa tradicional, você começa a alocar as pessoas de segurança ou da própria área de negócio que tem interesse em trabalhar com segurança. Para quê? Para descentralizar esse modelo e você começar a enxergar esses riscos no dia a dia das áreas de negócio. Porque os modelos tradicionais de gestão de riscos que são implementados hoje, eles não enxergam a totalidade dos riscos do dia a dia das áreas de negócio. E aí o 4º estágio é essa área de full business, que a gente vai ter que ainda caminhar muito para chegar nela, né? O full business é o quê? Tudo acontece pensando na segurança do design de uma empresa, que ainda não é uma realidade para as empresas brasileiras, até mesmo para empresas internacionais, né? Mas se existir esse equilíbrio entre o Pro, que é a descentralização, e o Full, já é algo que a gente acredita que realmente vai fazer a diferença para um programa vencedor. Muda o jogo, sim. E, Bruno, qual é a importância de você ter o CISO no conselho de administração da empresa? Eu acho que, assim, tem alguns temas importantes aqui, né? Ainda no Brasil, eu não vi um CISO no conselho de administração. Então, o que quem está na vanguarda tem praticado em relação à presença de conselho de administração? Os próprios presidentes de conselhos, eles têm nomeado conselheiros administrativos e, eventualmente, consultivos para ajudar os CISOs nos programas de segurança. Então, eu tive... E ele acaba sendo também, do outro lado, a pessoa responsável por garantir que os conselhos também entendam a importância. Exatamente. E aí, Lu, eu tive a oportunidade de viver o cenário ideal. O que é o cenário ideal? Um conselheiro, no meu caso foi uma conselheira, dedicada para cuidar do programa de segurança no conselho de administração. Cuidar do programa de segurança significa supervisionar a estratégia de segurança e fazer a interface entre o conselho e a empresa, né? Eu acredito que isso faz toda a diferença. E é um aprendizado contínuo aqui, porque o conselheiro te ensina muito sobre linguagem, sobre estratégia, sobre como é o dia a dia deles, né? E nós, do lado de cá, a gente ensina muito a nossa linguagem para que seja algo com bastante sinergia, né? E eu acredito muito no Cyber Education, né? Na educação cibernética para os conselhos. Então, no conselho que eu tinha na última oportunidade que eu vivi isso, a gente sempre tinha uma reunião de educação em que a gente ensinava. E ensinar conselho, né, e levar essa informação, porque são pessoas muito capacitadas. Você tem que ser muito objetivo, né, você tem que ser lúdico e tem que ter o storytelling muito poderoso. Você pode fazer simulados de crise,
né? Você pode levar os temas específicos. Então, era sempre uma reunião de ensino e uma de resultado. Aí na de resultado, você, claro, com o apoio do conselheiro de administração, você fala uma linguagem muito De mais negócio. entendível para esse público. Acho que esse é um desafio bem importante que a gente vem trabalhando também, né, ali na Axor, porque as áreas de segurança, de forma geral, né, não estou falando de todas, mas de forma geral, elas ainda se posicionam como uma área produtiva para a empresa, né? Escalável, enfim, Sim. mas muito operacional, de Sim. uma área de custo, né? Que, de fato, Sim. segurança vai ser sempre uma área de custo. Sim. E elas possuem uma dificuldade grande ainda de falar de resultado, né? Então, peraí, quanto... Tá bom, eu não vou trazer dinheiro, porque eu não vendo nada para essa empresa, mas o quanto que eu evitei de perda, qual é o impacto do meu trabalho para este resultado financeiro aqui acumulado nesse período. Acho que essa é uma dificuldade que eu vejo em boa parte das áreas de segurança, até por não ter conexão tão clara com a área de negócio, né? Mas que dica que você poderia dar para quem está vivendo isso? A gente fez agora um projeto, te contando, a gente fez um projeto na Axor, que foi de pegar todas as ofertas que a gente entende que tem relação direta com o resultado financeiro e criar um cálculo Perfeito. de perdas evitadas. Tá? A gente chama de ROI, mas não é ROI porque não tem retorno do investimento, é de Perfeito. perdas evitadas, né? Perfeito. E isso os clientes têm levado, né, para as reuniões executivas da empresa para poder mostrar e tentar simular como seria esse comportamento de entender o impacto de cibersegurança. Mas eu venho tentando fazer este trabalho, Bru, e eu que vim do varejo para a segurança, há 5 anos. E era um desafio gigante, porque não tinha indicador, não tinha dado divulgado de impacto de fraude. Tem um monte de coisa que ficava Você tinha isso a vida toda, subjetivo. né? E eu tinha diretamente, né? Sim. Então, assim, como é que a gente foi durante esses 5 anos construindo aí um cálculo de perdas evitadas para poder gerar um valor para as áreas que contratam hoje a gente. Mas é um desafio gigante, né? Eu acho que, assim, prejuízo evitado é o desejo, né? Principalmente quando você fala em C-Level e conselho de administração, né? Mas a gente precisa de praticar também um modelo mais lúdico, sabe, Lu? Porque levar a segurança para uma área de negócio onde você fala de 1 milhão de vulnerabilidades, eventualmente, nos servidores que suportam aqueles processos de negócio, por exemplo. Isso polui muito a cabeça de um executivo, que tem múltiplos outros desafios. E tem também, uma meta de negócio né? para poder E entregar, tem meta né? de negócio. Então, assim, a gente precisa fazer parte, né? Eu acredito muito nos modelos de score. Né? Score, para mim, é algo que realmente faz a diferença, né? Da mesma forma como você tem lá os indicadores de eficiência energética nas geladeiras, né? Então, score, para mim, é algo que vai fazer a diferença. Porque no final do dia, vamos supor que você tem um painel executivo da empresa, né? E os score por áreas funcionais, né? O executivo ele vai querer saber como é que ele sai de C para ir para A. Porque tem um gamification. Tem uma questão... E tem alguém que está no ar, né? Um competidor pode estar no ar. Não tenho dúvida. E pode ter a competição até entre as próprias áreas de negócio. É um incentivo. Né? Né? Não deixa de ser incentivo. E agora imagina se esses indicadores estão associados a metas de bônus, de negócio, né? E etc. Então, o segredo, de novo, a gente volta na comunicação. A gente volta em como levar a informação para que você não seja mais o mal necessário. Segurança não é mal necessário. Segurança é core. E muitas, né, das empresas e os próprios executivos tratam segurança como um adjacente. Aquele que está do lado ali. Ah, deixa lá, se der algum problema... Até pelo regulatório eu tenho que ter essa área Deixa aqui, lá, né? se der algum problema, eu aciono eles. Não, não é isso. É transformar o secundário no primário. Esse é o grande desafio. E aí, eu acredito muito em trazer profissionais de outras áreas. A gente tem que falar sobre isso também, né? Assim, os profissionais de segurança foram muito técnicos por muito tempo. Tem uma dificuldade de fazer a linguagem, né? Sim. Você pode trazer gente de planejamento estratégico, por exemplo, que sabe fazer planejamento estratégico. Como você cria uma empresa, por exemplo, ou um produto, ou um serviço, isso dá para ser transmitido e transportado para dentro de um programa de cyber. Né? Profissionais de publicidade, de marketing, de customer success, né? É isso. Vocês têm muito para contribuir para a gente também, assim como a gente tem para contribuir para vocês. Então, essa diversidade de conhecimento dos mais novos, dos mais experientes, de profissionais de outras estruturas, faz toda a diferença em como você conseguir vencer esses desafios. Muito bom. Desculpa, agora... Bruno, e voltando um pouquinho para a questão do empreendedorismo, eu gostaria de saber como foi e quando foi a tua decisão em abrir o teu negócio. E empreender no Brasil, né, gente? Que não é uma coisa fácil. Fábio Ramos.
E Estamos juntos. E Fábio é um incentivador, um amigo, né, muito generoso. Né, e eu vou contar um caso com ele aqui também. Mas, assim, empreender é como se fosse uma mistura de uma série de sonhos, desejos, né, do que você acredita que está na tua mente, que está na sua cabeça. E você tira isso tudo e age. E faz acontecer. Muita gente tem desejo de empreender. Muita gente tem vontade de se tornar empresário, de criar um negócio. Mas não são todos que têm a coragem de agir. Né? O agir no empreendedorismo é o que realmente vai fazer você ter resultado nos seus sonhos, né? No que você acredita. É uma jornada de muito desafio, Alisson. E desafio porque eu entro para empreender com um plano A só. Eu não quero que dê errado. Não tem plano B. Você tem plano B no desenvolvimento de negócio, você tem múltiplas possibilidades. Mas esse é o principal objetivo. Então eu tomei a decisão de fazer essa virada de chave para empreender, porque da mesma forma como eu e as pessoas que trabalharam comigo, e é sempre sobre nós, não é só sobre eu, a gente conseguia gerar impacto nesses programas de autodesempenho, nas empresas que a gente trabalhou, eu acreditava muito que poderia esse impacto ser disseminado no mercado, nas empresas. Dava para escalar isso, né? E esse foi um sonho, sempre de vida, né? Então, no ano passado, eu tomei a decisão de de deixar de ser executivo, continuo sendo executivo, mas executivo que trabalha do outro lado, do lado do cliente, né? E foi muito importante essa jornada de executivo para mim. Para quê? Para falar a linguagem hoje que o cliente quer ouvir. Isso faz completamente toda a diferença, né? E é uma jornada no desconhecido. Todo dia é algo novo. No começo, a gente tem 8 meses, né, que a gente fundou o grupo, né? No começo, eu tinha muitas dúvidas. Não tinha respostas para muitas coisas e não sabia nem as perguntas às vezes, né? Mas quando você faz algo com muita dedicação, com muita vontade, com muita paixão, com constância, é importante ter as pessoas certas. Empreender é você também ter as pessoas certas com você, pessoas de confiança e que se confiam, né? E acreditar que aquilo que você está vendendo, que aquilo que você está impactando faz diferença real na vida do teu cliente e das empresas que você atende, da própria comunidade. Isso é incrível, é fantástico, né? A gente, tanto que assim, das missões nossas no empreendedorismo do nosso negócio é ajudar a desbloquear esse potencial. Desbloquear o potencial de cybersecurity dos nossos clientes. Então, todo dia a gente trabalha para quê? Pegar o que a gente viveu, potencializar o que a gente viveu e ajudar os clientes a construírem programas mais fortes. No ataque, na defesa e na estratégia, né? E é nítida essa sua preocupação, Bru, do desbloquear as coisas, né? Porque quando vocês completaram 3 meses, se eu não tiver nada de operação, você falou, Lu, vem aqui falar com o time sobre clientes. E essa preocupação de garantir que esse conhecimento que você como executivo teve, de entender como ouvir a voz, como transmitir a mensagem, enfim, você quis compartilhar com o teu time inteiro para que todos eles pudessem ser profissionais de alta performance. Sim, Lu, a gente fala todos os dias de como se diferenciar. E aí depois a gente fala sobre carreira também, sobre o profissional de alto desempenho hoje, né? Então essa troca de informação ela é muito importante, desse intercâmbio de experiências, né? Hoje a gente lida com profissionais que são extremamente... tem muita sagacidade para lidar com dados, para lidar com inteligência artificial, mas eles não viveram essa experiência, né, de saber conversar com executivos, de conversar com o conselho, né, de criar um programa estratégico, como é que as coisas começam, como é que se desdobram e como é que, né, você cria esse programa de longo prazo. Então esse intercâmbio ele é muito importante, né? E a gente gosta de ouvir, além, né, dos profissionais que a gente admira, Muito obrigada. né, a gente gosta de ouvir muita história dos empreendedores também, de quem viveu, de quem furou a bolha ou quem já cruzou o rio. Porque a gente está cruzando o rio, né? Então, assim, 8 meses é muito pouco. Eu sou um empreendedor jovem, tá? Então, essa troca de informações, ela faz muita diferença, né? E aí você está cercado de pessoas do bem também. Eu falo muito sobre isso, né? Tá cercado de pessoas do bem. E teu time é sensacional. Né? Pô, obrigado.
Fica meu beijo para vocês, gente. E pessoas do bem, né? Eu posso falar do nosso primeiro cliente, que por acaso é uma empresa que está fazendo... Fomos os primeiros clientes, né? mesmo. Axu. E aí, assim, acreditar no que a gente está fazendo. O Fábio, que é uma pessoa que eu admiro demais, e eu quero contar essa história para que ela se torne pública. Né? Antes da gente fazer o lançamento das empresas, 2 dias antes da inauguração, e eu conversava muito com ele, né? E isso foi muito importante para a gente, para falar sobre a jornada do empreendedor. Fábio, eu tô quase fechando 2 clientes, né? A gente vai conseguir, no próprio lançamento... Ter faturamento, né? Que é o fluxo de caixa. Vou fazer Quando você fala do meu caixa. de empreendedorismo, é um desafio, né? Você acorda de madrugada, né? Quase todos os dias. Então, são sentimentos diferentes que você passa e responsabilidades diferentes. E aí, o Fábio, nós vamos ser o primeiro cliente de vocês. Fature hoje, que a gente já faz o pagamento de vocês. Isso entra no teu caixa, te ajuda. E aí você faz 2 serviços que a gente combinou. Para quê? Para te ajudar. Isso, eu tenho uma gratidão que você não tem noção. Isso para o empreendedor jovem... Que tá com aquele frio na barriga, né? No Brasil, no Brasil, pelas dificuldades que a gente tem do empreendedorismo, ninguém vai te salvar. Só você vai salvar a tua pele. A maior parte dos negócios fecham, né? Nos primeiros Tem anos. uma estatística de que, né, as Altíssimo, empresas né? múltiplas fecham no primeiro ano, né? Algumas no segundo, até o 5º ano. Então, assim, você ter essa rede do bem de pessoas que legitimamente, de coração, acreditam no que você está fazendo, isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença. Assim. E essa é uma história que a gente escuta falar do Fábio, né, e da Axtro, mas a gente tem muitas outras que, claro, que não são públicas, mas que a gente está aqui o tempo inteiro, né, Alisson, tentando ajudar as pessoas. Tem muitos players de mercado que a gente sabe que ainda não tem orçamento, não tem budget, a gente vai lá e vai compartilhando tudo que a gente pode com eles, dando acesso para poder garantir que todo mundo fique mais seguro. Então, tem muitas histórias aqui do back-office da Axtro que seria muito legal um dia poder contar. Não, eu imagino, né? Vocês são uma empresa sensacional e eu acredito muito na Axo. E por isso, né, que a gente está aqui juntos hoje, né? Mas, assim, o grande ponto, né, quando você é executivo ou você é um profissional que trabalha numa empresa, o teu mês está salvo. No final do mês você tem previsibilidade. Mais um mês, né? Você tem previsibilidade. Empreender, principalmente no começo, que é extremamente desafiador, primeiro o empreendedor ele tem que honrar o compromisso com quem confiou nele. Então, assim, eu tenho sócios nessas empresas. Cada uma das empresas a gente tem 2 sócios. E a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Como que eu honro, como que eu vou conseguir honrar este mês aquilo que eu combinei com as pessoas que confiaram em mim e confiaram nesse sonho. Então, assim, muda muito o que a gente vive como CISO. Você repete muitas coisas, claro, né? Porque você está lidando com múltiplas empresas e clientes. Mas empreender é uma jornada diferente. E é um jogo diferente, né? É um jogo diferente. Tem uma coisa que você fala muito de pessoas, e eu gosto muito de ouvir sobre isso, Bru. Você fala bastante de time de alto desempenho, né? E a gente já falou do ritmo do nosso mercado, de como os atores maliciosos são ágeis, né? E evoluem as coisas. Qual é o principal desafio para essa moçada, para esses profissionais de cibersegurança de 2025? Se a gente olhar a perspectiva de empresa, né, Lu e Alisson, assim, as equipes precisam se preparar mais. Se preparar para o pior. O pior ele acontece, né? Mais cedo ou mais tarde ele acontece. Isso tem que estar claro para todo mundo, né? Mas, assim, criar um time de alto desempenho tem muitas etapas, né? Primeiro, essa etapa que a gente fala de segurança psicológica, de confiança, as pessoas terem o mesmo propósito, mas tem que treinar. Então, a gente acredita muito isso no treinar. E não é treinar só fazendo esses exercícios, né, que são hoje importantes na construção de uma carreira profissional, capture the flag, né? Mas é treinar na prática. Colocar a estrutura e o ecossistema dessas empresas com treinos imersivos e simulações reais, comparando com o que o criminoso faz, né? Simulando principalmente o que o criminoso faz. E aí você cria muito um conceito de equipe. Não estou colocando Red Team contra Blue Team, porque eu acredito que essas equipes hoje, Tem elas... o mesmo nível de importância. E eu vou até mais além, tá? Eu acho que o futuro aqui, eu sempre falo sobre isso, o futuro é purple.
Que é o quê? É Red É Bull unificação. junto em tudo. Eu sempre falei sobre isso. E realmente faz a diferença. A equipe precisa treinar. E treino de alto desempenho. Fazer esses eventos, explorando fragilidades dentro da rede das próprias corporações e medindo o desempenho. Medindo o desempenho psicológico. Para quê? Com múltiplos ataques, múltiplos problemas. A equipe não se perder. Como prioriza, como organiza as ações, sim. Senão todo mundo sai olhando para tudo quanto é lado. Uhum. E aí, assim, uma cortina de fumaça, que normalmente a gente fala sobre isso, essa cortina de fumaça, ela faz com que os times percam. Aonde que ele tem que realmente se defender. Então, eu acredito muito nesses modelos de alto desempenho, desses eventos das equipes, das reuniões de discussão, dos simulados de crise, dos simulados técnicos, né? E para quê? Para construir essas equipes de alto desempenho. Levando em consideração que o elemento chave disso tudo é o quê? Segurança psicológica e confiança. Por isso que o CISO, ele tem que proteger o time dele. As empresas precisam proteger os times de cybersecurity. Tem outras equipes, claro, com seus méritos, com as suas necessidades, mas aqui olhando para o mundo de cyber, a gente está lidando com o desconhecido. As equipes precisam ser protegidas. Com incentivo, com conhecimento, com Apoio reconhecimento, psicológico, com sim. apoio psicológico, né? E eu tenho visto uma coisa muito interessante também, os RHs das empresas, em que inclusive por serem áreas complexas e com desafios muito complexos e estratégicos, lidando com essa ameaça de reposicionamento das estruturas e do modelo de retenção dos profissionais de segurança dentro das empresas. Com faixas salariais diferentes, com incentivos de treinamentos diferentes. Por quê? Esse gap que a gente tem hoje e essa competitividade de profissionais hoje, a empresa que não faz vai perder. Então a gente acredita muito que precisa ter um tratamento diferenciado hoje. O Alisson também é líder do nosso time de CTI hoje na Axor. Como é que você tem visto esse movimento também, Ali? Sim, de fato, como o Bruno disse, os profissionais de cyber eles precisam um pouco mais de carinho, porque eles não são tão vistos, né? É difícil, às vezes, de ver o resultado das ações de inteligência, de cyber, tanto puxando para o Red, para o Blue Team, até para o time de inteligência de ameaças cibernéticas que está ali no campo, colhendo informações, que, né, no final do dia, embasam as decisões. Então, é preciso ter esse carinho, ter o cuidado com o treinamento, dar o reconhecimento devido, porque é um mercado muito ativo, existem poucos profissionais e estão muito valorizados. E além disso, né, por exemplo, quando você fala de profissionais hipertalentosos, estamos falando, por exemplo, todos são hipertalentosos, mas vou pegar aqui a classificação e a equipe de ataque, por exemplo, Red Team. É um estilo de gestão totalmente diferente do profissional tradicional. Esse tipo de talento, ele tem que ser livre. Espaço, autonomia. Tem que ter espaço, tem que ter autonomia, liberdade. Vou além, Bruno, tem até um perfil comportamental diferente. Eu pego no meu time, por exemplo, pessoas de inteligência, elas são menos sociáveis. Sim. Então, elas já têm um perfil de se comunicar menos, se expor menos, né? Mas são muito boas com massa de dados. Mas eles são bons com missão. Missão é um negócio legal. Não vou falar daquele que você passa a pizza por baixo da porta, não. Não é isso, entendeu? Tem alguns que A pizza e o briefing do caso. Resolve aqui. Tem alguns que ficam na caverna. Mas, assim, esse tipo de profissional, os caras adoram missão. Então, assim, é uma filosofia de gestão diferente. Então, além do desafio, né, de fazer times de alto desempenho, o CISO e os gestores dessas equipes tem o desafio com um público bem diverso dentro dos times, né? Com um público diferente, entendeu? É muito doido. A gente falou um pouco de pessoas, mas falando agora do negócio, né? Das áreas de negócio e da área de cibersegurança também. Como é que você vê, como é que você avalia aí, pela sua história, né, de muitos anos? Não precisava ter falado quantos também, falava muitos, né, Bruno? Muitos anos. 10 anos. Olhando passado, presente e futuro. Como é que você está avaliando esse movimento do nosso mercado? A segurança do negócio, né? Assim, eu acredito muito no modelo que muitos falam, poucos ainda executam, que é o modelo do BISO, né? A gente já falou sobre isso em outras oportunidades, foi super legal. Tem uma polêmica, inclusive, esse tema. Eu falo que eu tenho uma polêmica sobre ele, porque... E eu adoro falar parece sobre ele. Parece uma redundância, Eu adoro né? falar sobre ele porque funciona, tá? Quem consegue fazer, funciona, realmente.
Então, naquela linha que eu até comentei com vocês de fazer a segurança descentralizada por áreas de negócio, essa é a tendência. É como se eu tivesse um BISO conectando essa área com a área de segurança. Para uma ou múltiplas áreas de negócio, dependendo da configuração e capacidade financeira, que é a capacidade financeira no final do dia aqui, né? Para executar esse tipo de programa, né? Então, o BISO ele tem duas funções, né? Primeiro, além dessas duas funções primárias, ele tem que ser o comunicador entre a área de segurança e a área de negócio. E precisa de um perfil diferente para isso. Se esse BISO foi gestor, ponto, já facilita muito, né? Mas ele tem duas funções, né? Como é que a gente classificou num programa de segurança de negócio que a gente criou já no mercado? Ele tem que descobrir os problemas, descobrir risco, se antecipar, né? E tem que ajudar a resolver. Não bloquear, né? Não bloquear, né? Aí muda completamente, de novo, o storytelling, né? No final, ele pode até bloquear, mas se ele contar de uma forma diferente, ele vai ser tão persuasivo o suficiente para que o projeto que ele está cuidando, eventualmente o problema da área de negócio, ela se adapte para não ter o problema do bloco. Então, ele vai ser persuasivo o suficiente para antecipar os problemas. E ajudar a própria área de negócio com tecnologia, né, com as outras áreas que impactam em segurança. Então, a área de negócio, ela sendo o elemento central que cobra da empresa a performance em segurança, é diferente. Pensa assim, eu tenho uma área que tem processos específicos, ativos, né, servidores, aplicações que suportam aquela área de negócio, em que você tem um nível de postura, um nível de segurança para aquelas aplicações, estrutura tecnológica e, por exemplo, a falta de patch ou a falta de correção daquelas aplicações estão impactando na nota de segurança da área de negócio. Uhum. É diferente o CISO cobrar a TI, e eu tenho um capítulo à parte aqui para falar da TI, porque junto é a única forma para poder vencer o desafio. A área de segurança e a área de TI que não está junta, a empresa vai perder. A empresa vai perder. E tem muitos que questão de tempo. E tem guerras entre eles, né? De ego, de autonomia, de voz, enfim, é um desafio gigante. É gigante. De novo, comunicação, né? Incentivo, engajamento, né? E aí, assim, pensa que aquilo está impactando o resultado da segurança daquela área de negócio, que tem as suas priorizações nos sistemas, nas squads, nas sprints. E quem passa a cobrar aquilo é o próprio executivo. Segurança, ela facilita. Ela tem que ser a ponte. Ela tem que ser, né, esse ponto de conexão. Mas nesse modelo, o executivo da área de negócio tem a meta? Tem meta. Isso impacta, por exemplo, a bonificação? Aí é o mundo que a gente acredita que funciona, né? Porque a gente entra num outro tema, que é o nível de acordo de segurança. Uhum. De novo, né? Pensa assim, você tem um painel onde você está D. E aí, eventualmente, aquela aplicação da área de negócio, ela está pública na internet, ou toca os clientes, ou tem dados financeiros e etc. É fácil você definir acordo de segurança aqui. Tem que ser A. Qualquer pessoa com bom senso vai entender que D é ruim. Né? Muito ruim. Que D é muito ruim, precisa ser A. E o acordo de segurança é isso, chegar no A. Só que para você chegar no A, você tem que fazer A, B, C, D, E, F, G. Um deles, por exemplo, é a atualização do sistema operacional, a atualização das aplicações, desenvolvimento seguro e tudo que você precisa fazer, que são as disciplinas de segurança. Uhum. Quem passa a ser o principal elo de cobrança é o business. Mas, de novo, é um programa diferente que você precisa deste apoio de múltiplos profissionais com visões diferentes. E do patrocínio. E do patrocínio. De alguém de cima dizendo que faz todo sentido seguir esse modelo. Sem dúvida. E, Bruno, pegando uma outra tendência, mas que essa está transformando o mundo como a gente conhece, que é a AI, né? Uhum. Hoje a gente tem adversários que talvez eles não tenham conhecimento técnico tão avançado, mas com o chatbot ali eles têm uma ferramenta que pode dar um arsenal, eles não precisam mais saber explorar determinada vulnerabilidade. Como você vê esse movimento e como será a evolução do grau das dificuldades enfrentadas? Importante, Alisson. Assim, a gente falou aqui também, é outro tema que todo mundo fala, né? E, né, AI, né? E fala sobre BISO também, polêmico. Mas assim, eu olho a IA com dois aspectos. O aspecto destrutivo e o aspecto defensivo, né?
A gente falou daquele número que é público, da CrowdStrike. O tempo médio, se eu não me engano, são 86 minutos. Acho que baixou. De ataques feitos com sucesso, né? Com sucesso é o quê? Alguém conseguiu romper a barreira e entrou dentro da empresa. E o mais rápido registrado foi 2 minutos e 7 segundos. Né? Cara, pensa isso potencializado por IA. Na mão de quem entende. É a escala do ataque cibernético. Né? Porque, eventualmente, pensa assim, o atacante, o grupo criminoso, ele tem lá o seu portfólio de vítimas. Né? E o tipo de ameaça que ele executa. O tipo de ameaça que ele executa, né? Mas quando é algo mais direcionado, e assim, ele tem normalmente um foco. Esse foco é feito a partir das metodologias que ele utiliza para atacar uma empresa. Imagina isso potencializado em que ele usa as melhores metodologias em escala massiva. Esse 2 minutos vira 10 segundos, fácil. Então aqui está um problemão. E aí o tempo de resposta passa a ser um desafio gigantesco. Aqui está um problemão. Não é assim, a gente vai passar por dificuldades muito sérias ao longo dos próximos anos em relação a isso, né? Então esse é o primeiro ponto, da dor. Né? Por outro lado, aí volta de novo aquela questão, a expectativa e realidade, né? Acho que está protegido, no final do dia não está. Tá com a porta da frente aberta. Né? E aí o lado do bem, né? Então você vê muito movimento de empresas de tecnologia hoje potencializando as suas próprias ferramentas com recursos de IA. Para quê? Para ajudar aquela pessoa, né, aquele colaborador que está ali todo dia fazendo triagem, fazendo resposta, contenção e etc., para reduzir esse tempo com as capacidades da IA. Né? Tem soluções e é muito importante testar e que as equipes vivam casos reais em relação a isso para ver o quão benéfico é. E é benéfico mesmo, né? Reduzindo esse tempo, por exemplo, de uma resposta a incidentes que levaria 8 horas em minutos. Então, a única forma de você combater a IA do mal é com a IA do bem. Não tem outra fórmula. Por quê? Ser humano contra a IA. É máquina. A gente está falando de poder de máquina aqui. Né? E aí essa evolução dos SOCs, né, dos MDRs, né, das soluções de defesa, eles vão por essas etapas de evolução, né, até você chegar na perfeição de máquina. Que da mesma forma lá como a segurança do negócio, a gente fala de full business, né? Fazer a segurança na perfeição da máquina é também uma grande jornada e objetivo dos times de defesa. Então, tem que testar, tem que trazer isso para o dia a dia. Né? E potencializado, por exemplo, por voz, eu acho isso muito legal. Né? E tem muita futurologia aqui também. Né? Então, assim, vai chegar o momento em que os analistas vão conseguir entrar dentro da rede, só com óculos. Isso vai acontecer em algum dia. Minority Report vai se tornar a realidade aqui, né? Em que você vai intervir no ataque com recursos audiovisuais, do tipo, você pergunta para uma IA, por exemplo, baseado no comportamento do threat actor tal, como que eu me defendo? Qual está o meu nível de segurança? Me ajuda a poder fazer a resposta mais rápida. Isso naturalmente vai acontecer. Muito bom. Gente, eu ficaria mais aqui umas 3 horas conversando. Tem mais pergunta aqui no nosso roteiro. Produção, não deu tempo de passar por tudo, produção. Mas eu queria terminar conhecendo mais de você, Bru. Conta pra gente aí um momento bem marcante da tua carreira. Eu acho que, assim, essa entrada nas Olimpíadas foi algo muito diferente, sabe? Eu vou contar uma história pessoal aqui, né? Que, assim... Eu vim de uma família que eu morava no interior do Rio de Janeiro, né? Eu tinha uma pessoa que era muito importante para mim, era um primo, né? Em que ele me ajudou muito, né? Nessa construção de vida, né? Infelizmente, ele veio a falecer quando ele tinha 24 anos, né? E aí, olha que interessante. Quando eu fiz o processo seletivo para entrar nas Olimpíadas, né? A pessoa que foi o meu gestor, que eu também sou grato eternamente, se chama Marcelo Souza, ele, e faço questão depois que ele veja isso aqui, ele fez o processo seletivo comigo, eu passei por várias etapas para entrar nas Olimpíadas, e aí no final, né, no momento que a gente foi discutir, né, a contratação, né, e essa virada profissional, que foi a maior virada profissional da minha vida, para o maior desafio profissional que eu tive, ele falou para mim algo assim, eu tenho algo muito importante para falar para você. Eu fui um dos melhores amigos do teu primo. Olha.
quando eles eram mais jovens, né? Então, assim, Anjo da Guarda... E você não sabia. Anjo da Guarda, workaholic aqui, né, Lu? Entendeu? Então, assim, isso foi um momento muitíssimo importante para mim, né, na minha carreira. E o próprio viver as Olimpíadas, né? Porque era muito complexo. Era um desafio muito diferente. Né? Assim, transcende qualquer coisa normal do que a gente faz do dia a dia, né? Assim, tá falando aqui de 5 bilhões de espectadores. Não tô falando de 10 milhões de usuários. É 5 bilhões de espectadores. As cifras são muito É diferentes. muito diferente, é tudo muito intenso, né? Então, acho que esse sim foi um momento muito, muito importante. Para mim, tiveram outros, né? Então, como, por exemplo, a primeira vez que eu fui num conselho de administração, ou a primeira vez que eu falei para um presidente de empresa, primeira vez que eu me tornei um gestor de equipes. Né? Porque no começo era só eu e eu mesmo. Eu fazia reunião comigo mesmo. Lá na minha época técnica, né? Eu mesmo, Irene, né? Eu, Kipe. Era eu, né? Kipe. Amigos meus, na época que eu trabalhava em Volta Redonda, brincavam muito comigo. E você e sua equipe, como é que tá aí? Né? Estamos fazendo uma reunião aqui, tomando decisão, entendeu? Eu tô fazendo aqui uma reunião com ela. Né? Mas tiveram vários marcos interessantes, né? Mas esse foi um muito especial. Que legal. Na minha E vida. um ping-pong bem rápido, Bruno, antes da gente encaminhar para o fechamento. Que carreira você teria seguido se não fosse de cyber? A gente já descobriu cada coisa curiosa aqui nesses A bate-papos gente já que a gente descobriu que vai... ele foi até Olha, goleiro. eu nasci num dia... A gente já sabe que ele foi goleiro. Eu Boa. nasci num dia interessante, né? Que faz sentido com que eu escolheria para outra carreira, que é no dia 18 de outubro, né? Que é o dia do médico, né? E assim, eu acho demais a profissão como médico, né? A medicina como um todo. Provavelmente eu escolheria isso para fazer e para seguir como... Gosta de desafios mesmo, Com né? desafios. com Gosta de certeza. desafios. E aí você tem um filho, né, Bruno? Você tem dois? Eu nunca sei. São dois? São dois. Dois meninos, né? 2 meninos, Como é que você explica para eles, para os seus pais, para os tios, para aquelas primas, o que você faz? O que é cibersegurança? Eu sempre vou ser técnico, né? De manutenção de computador, Isso. entendeu? Eles vão te ligar, ai, o Wi-Fi aqui não tá funcionando no meu quarto, né? O que pode estar acontecendo? Pai, um beijo. Eu acho que eu preciso formatar o computador, A entendeu? impressora não tá funcionando. Alguns já falam, fizeram uma fraude comigo, aí já começa a entrar em algo um pouco mais Teoria da interessante de conspiração, falar. olha, parece que é uma fraude. Mas assim, eu acho que assim, até um desafio, né? Explicar o que a gente faz, né? Mas, por exemplo, os meus filhos, eu não romantizo, né? A gente tá montando o nosso centro de defesa, né? E eles participam desse projeto, né? Para entender o que a gente está construindo juntos. Eu faço a questão de dar esse exemplo para eles, mas eu não romantizo, não. A gente está lidando com algo muito sério. E não dá para romantizar isso aqui. Não dá. De novo, a forma lúdica de você explicar, aqui tem, né, o inimigo, né? E aí você tem um campo de batalha. É o vilão, eu falo do vilão, né? O vilão, Tem o vilão. a gente fala do vilão, com certeza. Mas eu não quero que seja romantizado, não, sabe, Lu? Prefiro que eles romantizem outras coisas. Não romantizem isso, né? Porque romantizar não é por aí, né? Muito bem. Mas assim, é trazer eles pro dia a dia, né? Mostrar a empolgação, mostrar as vitórias, mostrar os desafios, né? O que a gente está construindo. O impacto que traz para o mundo, porque é isso, né? O impacto traz para o mundo, né? bem Então, social. né, até para fechar Bem nas social, nossas... gostei. Não tenho dúvida, isso impacta o mundo como um todo. A sociedade, né? E a sociedade, ela é frágil. A sociedade, né, ela é vítima séria do crime cibernético. Mas nas nossas empresas, para a gente fechar, né, quando a gente fala da Red Wolves, que é a empresa de ataque, ela tem um personagem, que é o lobo. Então, assim, o arquétipo de um time de Red Team, a gente acredita que é um lobo, né? Então, tem os bonequinhos que a gente vem fazendo de uma forma bem lúdica, né? A Blue é um leão com diamante, que é o quê? Fazer a defesa precisa, lapidada. E a Cyberstar é uma Falcon fêmea. Para quê? Para ajudar os times de segurança a alcançarem voos maiores e muito mais rápido. Trazendo com uma a linguagem, inteligência, sim. trazendo a inteligência, né? Então, assim, a gente tenta Trazer o lúdico, né? trazer o lúdico, né? Muito Isso que é bom, importante. muito bom. E só pra gente encerrar aqui, conta pra gente, Bru, um projeto, uma iniciativa que você está envolvida que você gostaria de compartilhar com a comunidade. Nesse conceito das empresas, Lu, e a gente acredita muito em produto, né? Produto para resolver as dores. Porque, assim, a gente viveu muita dor
do lado do cliente. A gente viveu muito problema, né? Então, hoje, a gente está desenvolvendo um produto que é um produto que estuda esse comportamento, né, do criminoso, mas ele leva esse conhecimento para dentro das redes, para dentro do ecossistema de tecnologia, para você ter a visão real do nível de segurança em relação aos testes de Red Team, a resistência de Blue Team, a governança estratégica de defesa. Então, eu acredito muito nessa integração do mundo com o que está dentro, né? Então, assim, hoje você tem muitas soluções que elas são modulares, várias soluções internacionais, mas concentrar tudo isso... E vira uma massa de dados completamente segmentada, né? Mas concentrar tudo isso é algo que a gente acredita que os times de defesa vão ser muito beneficiados. De novo, muito do que tem no mercado fala sobre ataque, sobre descoberta, sobre exposição, sobre vulnerabilidades. Legal. Quem que está ajudando a defesa? Quem que está ajudando o pessoal que está no dia a dia ali mesmo, enfrentando as trincheiras e no campo de batalha? A gente acredita muito em fazer essa defesa sem precedentes, né? Então, esse é um projeto que eu gosto de desenvolver produto. Sensacional. A gente está aprendendo muito sobre isso também. É algo que eu acredito que vai ajudar bastante, tanto numa versão de comunidade, para ajudar as pessoas, né, no que for possível publicar, tanto como uma versão para empresas que são potenciais clientes nossos. Muito bom. Perfeito. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. A gente poderia ficar horas e horas até amanhã e talvez esse episódio ainda não acabaria. Sem dúvida. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, Bruno. Eu que agradeço vocês, né? Eu tenho muito carinho para essas duas pessoas que estão aqui na minha frente, de ter sido vocês os meus entrevistadores, e muito sucesso nessa jornada que vocês, né, estão construindo. Agora a gente começa uma temporada nova. Agora, né, Lu? isso aqui não é uma despedida, não, porque a gente vai ter quantos entrevistados. A gente tem alguns episódios Temos super interessantes muitos episódios aqui, para poder né? gravar. E muito obrigado. Muito Vamos satisfeito juntos. de estar aqui, tá? Muito bom. E para você que está ouvindo a gente, curte, compartilha, dá o seu feedback, sugere temas, sugere convidados, porque é assim que a gente constrói um conteúdo que de fato fala com as suas necessidades, tá bom? Um abraço e até o próximo Tchau, gente. episódio.